Aconteceu, virou manchete. Hoje falaremos do Carnaval. Essa festa, conhecida por nós, já celebrada por muitos e muitos anos. O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo a mais celebrada no Brasil. Apesar do forte apelo profano, a festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, uma vez que sua celebração antecede a Quaresma. Farei um vídeo falando da Quaresma. O Carnaval não é uma invenção brasileira. A sua origem é muito antiga. A palavra Carnaval é originária do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos, dos prazeres da carne. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. Alguns estudiosos entendem o Carnaval como uma festa cristã, pois sua origem, na forma como entendemos a festa atualmente, tem relação direta com o jejum quaresmal. Isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que nos mostram a influência que o Carnaval sofreu de outras festas que existiam na antiguidade. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como Carnaval. As Sacéias era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Outro rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera. Equinócio, fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. O equinócio, do latim aequas, igual, mas nox, noite, noites iguais, só ocorre durante 2 vezes ao ano, normalmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. O momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao Carnaval era o caráter de subversão. Subversão, queda. Subversão de papéis sociais. A transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente a subversão de papéis sociais no Carnaval, como os homens vestiram-se de mulheres e outras práticas semelhantes, é associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o Carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romana, como os bacanais, festas dionisíacas para os gregos, ou seja, entenderam? Estava solta, Sodoma e Gomorra. Seriam eles dedicados aos deuses do vinho, o deus Baco ou Dionísio, para os gregos, marcados pela embriaguez, pelo sexo e pela entrega profunda aos prazeres da carne. Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercália. A primeira ocorria no solstício de inverno,
O que é solstício? Solstício ocorre em uma época do ano em que um hemisfério recebe mais luz solar do que o outro, devido ao ângulo de inclinação que a Terra possui em relação ao seu eixo. Com essa diferença de incidência de raios solares, o dia fica mais longo do que a noite, quando o solstício de verão ocorre, ou então a noite fica mais longa na ocorrência do solstício de inverno. Então, essa primeira festa saturnália ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda, que era Lupercalia, em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senhores, e estes senhores colocando-se no papel de escravos. As festas citadas eram naturalmente celebrações pagãs e eram extremamente populares. Com o fortalecimento do seu poder, a Igreja não via com bons olhos essas celebrações, nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres carnais e mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais, como foi dito, escravo virando rei e rei virando escravo. Pois para a Igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. A Igreja Católica, então, procurou ressignificá-las, dando-lhes um senso mais cristão. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas Carnes Levale, Carnaval. A Igreja pretendia dessa forma manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos, horas. Antes do período da severidade religiosa, nesse momento, o Carnaval estendia-se durante várias semanas, entre o Natal e a Páscoa. Ou seja, antigamente, o Carnaval durava semanas e não alguns dias como hoje. Isso eu chamo de modernização. Falarei de algumas coisas pitorescas importantes. Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura, homens jovens que se fantasiavam de mulheres saíam às ruas e aos campos durante algumas noites. Diziam-se habitantes da fronteira do mundo dos vivos e dos mortos e invadiam os domicílios com a aceitação dos que lá habitavam, ou seja, eles entravam nas casas e as pessoas deixavam, fartando-se com comidas e bebidas, e também com os beijos das jovens das casas. Realmente era um verdadeiro Sodoma e Gomorra. Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgia a commedia dell'arte, teatros improvisados cuja popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram criadas para acompanhar os desfiles, que contavam ainda com carros decorados, chamados os Trionfi. Em Roma e Veneza, os participantes usavam a balta, uma capa com capuz negro que encobria ombros e cabeça, além de chapéus de 3 pontas e uma máscara branca. A lógica que regia as festas da antiguidade era a mesma para o carnaval na Europa, da Idade Média e moderna. O mundo de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão proposital da ordem. Portanto,
As restrições das vidas das pessoas eram abolidas, não havia restrição. E os papéis que existiam naquela sociedade invertidos. Ou seja, pensando bem, o carnaval de antigamente era bem mais promíscuo de hoje. Hoje, comparando, nossa, hoje é um café pequeno comparando o carnaval de antigamente, que era uma verdadeira tararara. A partir do século XVI, houve iniciativas de impor o controle sobre essas festas carnavalescas no continente. Essa tentativa de silenciamento foi uma reação aos conflitos religiosos que atingiam a Europa naquele período, mas também pode ser explicada como forma de impor controle social. O bacanal era tão perverso, era tão sem limite que tiveram que colocar a igreja para botar ordem no puleiro. Outra explicação pode ser o conservadorismo vigente, que buscava demonizar as festas populares. O conservadorismo buscava endemonizar as festas populares. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Nela, as pessoas saíam às ruas sujando umas às outras, jogando lama, urina, totô, cruzes. O entrudo foi proibido em 1841, mas continuou até meados do século XX. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de sambas, afoxés, frevos e maracatus. Também passaram a fazer parte da tradição cultura carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil. Hoje temos blocos de rua, temos lindos desfiles nas avenidas. É isso, meu povo. Aconteceu, virou manchete. Não deixe de comentar, deixe o seu like, faça a sua inscrição, porque não vai doer nada no seu dedinho. Bom carnaval e até o próximo vídeo da Quaresma.